Então vamos lá. Boa noite, minha gente. Estamos iniciando mais uma doutrinária virtual. É um bate-papo, na verdade, né? Sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É promovida pelo Instituto Espírita Bravo Nordeste, de Arembepe, e pelo Centro Espírita Nosso Lar, de Salvador, Cidade Nova. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês que aqui já estão e desejar que possamos hoje aproveitar ao máximo o aprendizado do assunto que a gente vai conversar, que é o capítulo 16 do Evangelho, e também que vocês se sintam bastante à vontade para interromper, só levantar a mão, ou clicar na mãozinha que tem aí na tela também, eu vou ficar prestando atenção aqui, e a gente passa a palavra, viu? Seja para tirar uma dúvida, seja para discordar, seja para concordar e dar algum depoimento, o que vocês quiserem dentro do tema. Combinado? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial. Alguém quer fazer a prece? Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Quer fazer, Sônia? Você fez outro dia, eu achei tão linda a prece. Liga o microfone. Ah, sim, falei toda atrapalhada. Não, Quer dizer, não, é ótimo. vamos treinando, então. Vamos lá. Vamos. Eu não levo. Pode ficar à vontade. Senhor Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui presentes, agradecidos pela oportunidade, coração cheio de gratidão por esse dia, pela semana que passamos em paz. Algumas coisas que aconteceram, sabemos que para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Querido Mestre amado, ilumina nossa mente, nosso coração, para que possamos discernir a reflexão desse momento, desse dia. Ilumina Paulo para a sua palestra e a nós para que consigamos refletir sobre cada palavra, cada frase que for dita aqui hoje. Abençoa todos nós e nos proporcione a paz e o amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Sônia. Muito boa a prece. Melhorou um pouquinho nervoso. Não, o importante é que é dita de coração, e aí as coisas acontecem. Agora eu vou pedir todo mundo para desligar o microfone. Bom, a gente hoje vai conversar, bater um papo sobre um tema que essa semana foi escolhido pelos nossos irmãos do plano espiritual para a nossa reflexão. Quando eu digo que foi escolhido por eles, estou falando literalmente, realmente foi escolhido pelo seguinte. Vou dizer por que eu estou afirmando isso. Na nossa mediúnica de terça-feira lá no Instituto Espírita, de Anibep, caiu esse tema. Nós abrimos o Evangelho, aleatoriamente caiu o capítulo 16. Um livro que fica lá, o Evangelho que fica lá em cima da mesa. Aqui em casa, no Evangelho que nós fizemos, abrimos, caiu esse tema. Vários dias essa semana, porque eu tenho o hábito de, quando eu acordo, já tem um Evangelho, é esse aqui que fica na minha cabeceira. Toda vez que eu abro, tá caindo esse capítulo. Então, assim, hoje, quando eu acordei, pensando, poxa, qual seria o melhor tempo para conversar sobre isso hoje? Abro o Evangelho, caiu de novo. E não é dizer que está viciado, não, porque eu abro assim, eu pego e abro. Eu não boto assim para ele abrir onde ele quiser. Isso é uma coisa muito comum quando nossos irmãos estão
estão querendo nos alertar, né? Dar um recado para o grupo, para a coletividade, para uma pessoa. Então, eles usam de um fenômeno, que é um fenômeno de efeito físico. Essa de marcar um lugar onde a gente vai abrir um livro qualquer, seja evangelho, seja qualquer outro. E eles, às vezes, até falam nas reuniões. Ah, o capítulo que a gente escolheu para vocês lerem, como eles disseram na terça-feira, né? A gente abriu nesse capítulo, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Só que eles tinham pensado em um determinado tópico para a gente ler, porque tem várias parábolas, vários tópicos, né? E a gente terminou escolhendo um tema, na hora que abriu ali, mexeu na página, escolheu uma outra coisa, embora fosse o mesmo assunto, mas não era especificamente o que eles queriam que a gente lesse. Aí, no final da reunião, quando veio o irmão para dar a mensagem dele, falou, o tema aberto, o capítulo, não era bem o que a gente escolheu esse capítulo, mas não esse tópico. Mas tudo bem, valeu a pena conversar sobre isso e tal, tal. Vários espíritos aqui presentes precisavam ouvir esses ensinamentos, né? Espíritos ligados à questão da avareza, do apego aos bens materiais, né? Como muitos de nós somos. Benção amanhã. Beijo. Então, assim, no momento que a gente lê esse capítulo, a gente começa a pensar muita coisa, né? Algumas pessoas acham que esse capítulo ele foi feito só para os ricos, porque é nele que tem aquela passagem que Jesus fala para os discípulos, olha, é mais difícil, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? Já ouviram falar isso? Acho que todo mundo já ouviu falar isso faz parte de uma passagem do Evangelho, da Bíblia, em que Jesus estava reunido com os discípulos e chegou um jovem e deixa eu ver se eu acho aqui para poder ler para vocês. Eu separei alguns tópicos. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou aborrecerá, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade, né, que na época simbolizava a riqueza, como se fosse assim, o deus da riqueza, né? Então, alguns povos faziam homenagens, sacrifícios para esse deus, entre os muitos deuses que, na época, os politeístas acreditavam, aceitavam, para que a fortuna lhe sorrisse, né? Para que conquistasse riqueza, poder, fama e tal. Então, Jesus aproveitou dessa crença popular na época e falou, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. São dois senhores com objetivos e interesses totalmente diferentes. Enquanto Deus é amor, perdão, bondade, evolução do espírito, Mamon simboliza a busca desenfreada pela riqueza, a avareza, o egoísmo, tudo isso, né? A vontade de acumular bens. E o capítulo é sobre isso, exatamente. Mas eu vou prosseguir aqui. Esse capítulo, eu até aconselho a vocês que depois leiam em casa, porque ele tem várias parábolas muito interessantes. Tem passagens também, tem a história de um tal de Zaqueu, talvez você já tenha ouvido falar, que é muito interessante, que depois eu vou dar só uma passagemzinha sobre isso. Bom, então o jovem se aproximou dele e lhe disse, bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamar de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Ele perguntou. Disse-lhe Jesus, não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai vosso próximo como a si mesmo. O jovem respondeu-lhe,
Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres. Depois, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens, era muito rico. Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que que um rico entre no reino dos céus. Isso está no Evangelho de São Mateus, São Lucas e São Marcos. Todos os três narraram essa passagem. Mas tem um comentário aqui falando sobre essa questão, né, que é uma coisa muito absurda, de um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né? Então, e também seria esquisito Jesus fazer a comparação disso aí com o camelo passando pelo fundo de uma agulha, uma coisa tão minúscula. E aí vem o esclarecimento de que na língua dos judeus, na língua hebraica, eles não tinham uma quantidade muito grande de palavras, o vocabulário era relativamente pequeno. Então, eles usavam o mesmo termo para significar muitas coisas, né? Amor, por exemplo, ódio, eles tinham uma grande gama de significados para essas palavras. A gente percebe isso nas parábolas de Jesus, né? Então, quando ele falou camelo, ele não estava falando do camelo animal, e sim de uma corda que era feita com couro de camelo trançada, que eles chamavam também de camelo. Chamava de camelo. O animal chamava de camelo também a corda. Quando via uma corda trançada de couro de camelo, dizia assim: pega aquele camelo ali. Não tinha nenhum camelo bicho, mas tinha uma corda. Então a corda era. Então é impossível, é quase impossível, né? Uma corda passar pelo fundo de uma agulha que é feita para passar um fiozinho fino. Então é feita a analogia com a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Tá? Agora, por que essa dificuldade toda? Afinal de contas, vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que a pessoa ser rica, ou conquistar riqueza, ou herdar, ou ganhar na loteria, seja lá o que for, né? É uma coisa tão, digamos assim, maldita, que a pessoa vai carregar um fardo, né, que vai impedir que ela seja feliz, ou que ela seja uma pessoa boa, que faça, que haja corretamente, com ética, com justiça, etc. e tal. Depois conquiste um lugar no plano espiritual, na região de paz, de harmonia. Será que a riqueza é tão pesada assim, que a pessoa que recebe está destinada a isso, né, a não ser salva, vamos dizer assim, né? Não entrar no reino dos céus, no plano espiritual superior? O que é que vocês acham? Quem quiser falar alguma Eu coisa? acho que depende da pessoa, né? Do propósito. Nem todos somos iguais, né? A gente vai se dar bem, outros não. Existem muitos ricos de bom coração, né? Fazem muita caridade. Eu acho. Correto. Mais alguém? A gente iria até ajudar, né? Na loteria, iria só fazer o bem. Pois é, Agora né? que é difícil, né? Porque às vezes a pessoa muda até a forma de pensar, né? Por causa da usura, por causa Aí começam a ver coisas que não via antes. É difícil, mas eu acho que não é impossível, não. Que é uma prova difícil, né? Não há dúvida. Mas tem um propósito também. Maurício está com a mão levantada aí, pode falar, Maurício. É assim, a riqueza é uma grande bênção, não tenha dúvida. Uma pessoa que nasce numa família portentada, rica, e que decide ajudar as pessoas, é uma grande bênção, porque você imagina, né? Atualmente mesmo, né? Você vê tantas pessoas passando fome, então a pessoa que se dispõe a dividir aquilo que tem, aquilo que lhe sobra, principalmente, no caso, é uma grande bênção, sem dúvida, vai conseguir felicitar muitas pessoas.
Então, esse aí é o grande aspecto. Agora, a questão é achar as pessoas, né, que realmente queiram fazer isso. A questão é essa. Geralmente, aquela coisa que se diz, né, quanto mais se tem, mais quer. Nessa retenção que é a grande questão. E, sem dúvida, a pessoa que nasce com a riqueza vem com essa grande prova, essa grande possibilidade de ajudar muitas pessoas, sem dúvida, e essa grande questão de não ajudar, porque o mal não é só aquilo que a gente, que a gente faz, o mal, mas o bem que a gente deixou de fazer, né? E nós seremos cobrados em relação a isso daí. Essa questão do moço rico, tem uma parecida de Divaldo que me marcou muito, na verdade. Eu tinha até em vídeo em cassete, né? Tem tempo isso em cassete, só que depois eu acabei perdendo essa palestra. Eu tinha de memória essa palestra. Então, o Divaldo falar dessa palestra, discorre melhor. Na verdade, tem um livro de Amélia Rodrigues que fala sobre o moço rico, né? A dificuldade dele não era o moço rico, e o que Jesus se refere, não era a riqueza. Ele se dispunha a dar tudo o que tinha para seguir Jesus. Ele tinha essa vontade, ele se dispunha. A questão é que ele iria fazer uma corrida, uma coisa de bigas, para provar, segundo a palavra dele, né, que Israel era o povo eleito e que nós somos uma raça especial, segundo ele. Na verdade, ele estava movido pelo orgulho. E Jesus, naquele momento, sente que se ele fosse para a coisa de biga, se perderia. Porque imagina, o Jesus era um magnetismo de amor imenso. Então, naquele momento, ele estava de frente para o mestre, com todo aquele amor. Ele não o quisesse, aí estava perdido, né? Ele iria para o mundo e acabou-se. O mestre sentiu isso, né? E foi o que aconteceu, na verdade. Ele não quis seguir o mestre por uma questão de orgulho. É isso que, na verdade, Jesus ele se refere ao orgulho, não foi a questão da riqueza, mas o orgulho. Então, ele recusa e vai para a coisa de biga, ele morre, inclusive, desencarna na coisa de biga. Segundo Divaldo, ele conta isso, né? E aí, quando cai na coisa de biga, que está perante a morte, né? Aí descreve, né, que as vísceras para fora, em meio a poeira e tudo. Aí vem Jesus. Jesus, com imenso amor, diz: vem agora, começaremos tudo outra vez. Ele se recusou a seguir Jesus não pela riqueza, que ele se dispôs a dar tudo. Foi pelo orgulho. Então, quando Jesus ele se refere ao camelo, ele está se referindo ao orgulho, acima de tudo, não a questão da riqueza. Porque a riqueza a gente pode ter, a gente pode dar. Mas o orgulho é aquilo que realmente nos impede de chegar. Não é à toa que no Sermão da Montanha, o base, né, é os próprios de espírito, que é a humildade, que é a base de tudo, né? A gente, quando consegue conquistar isso aí de verdade, aí fica tudo mais fácil. Com certeza, disse muito bem. É, é isso, a gente. Então, assim, eu acho que com as opiniões aí que foram dadas, dá para a gente perceber que não é bem assim, né? Não é. Senão, Deus não seria sábio, né? Colocar nas mãos do filho um teste, um tipo de situação que já o estaria condenando ao fracasso, não faria sentido, né? É incoerente com a imensa sabedoria do nosso Pai, bondade, misericórdia e tudo mais. Mas vamos em frente analisar essa questão com mais calma, para que a gente possa entender melhor, né? Bom, em primeiro lugar, vamos falar da... Oi, Posso dar uma palavrinha sobre isso? pode falar, minha irmã, fica à vontade. Existem aquelas pessoas que são extremamente ricas, donos de indústrias, de tanto trabalho, mas que pagam até seus funcionários umas misérias, sabe? Um homem desse... Ou não paga, né? Não paga, tem o dinheiro para pagar melhor, mas ele rouba do suor desses trabalhadores. Ele suga o mais que o que eles podem e cada vez mais enriquece, porque paga assim uma tristeza, não é? Então, isso aí é aquele rico que Deus não vai se agradar nunca. É. Não é?
Aqui nesse capítulo tem a parábola do mal rico. Depois você dá uma lida lá. Que é aquela história do rico que foi para o inferno e Lázaro, que era o pobre que estava na porta dele, com o cachorro lambendo as feridas, que se alimentava de migalhas que sobravam de resto de comida e tal, da casa do rico. Eu conheço bastante as coisas assim na Bíblia, porque a gente passou uns anos no evangelho da igreja evangélica. Então, é uma coisa que a gente vê muito, né? Muda muito a Bíblia, né? Tenho alguns conhecimentos, não vou dizer de tanto, mas tem muita coisa que conheço. Então, tem esse rico que, além de ser rico, ainda quer tirar dos pobres. Verdade. É o mal rico da parábola aqui. Depois você dá uma lida lá. Tem também o caso de Zaqueu, né? Zaqueu. Que Jesus entrou em Jericó, na cidade de Jericó, que é uma cidade relativamente grande, e tinha um cara chamado Zaqueu, que era visto quebrador de impostos, exatamente, o chefe dos publicanos, né? Os publicanos, para quem já teve a curiosidade de ver no início do Evangelho, tem lá a descrição desses termos todos que são falados, né? Publicanos eram os fiscais da época de renda, né? Era como se fosse, guardado as devidas proporções, do pessoal da Secretaria da Fazenda, ou da Receita Federal, que faz a cobrança dos impostos. Só que naquela época era diferente, que hoje tem leis. Se a pessoa não paga, de acordo com a lei, os fiscais vão lá e cobram. Naquela época, não. O fiscal ia pessoalmente, praticamente ele que fazia a lei. Se chegasse lá, a pessoa não tivesse o dinheiro do imposto para dar, ele tomava o que tivesse na hora. Inclusive, podia pegar familiares da pessoa para vender como escravos para pagar a dívida perante o rei, né? Então, o Zaqueu era o chefe desses cobradores, dos publicanos. Pessoa muito rica, que fazia muitas tramóias também, né? Para botar o dinheiro no bolso e tal. Enfim, era mal visto na cidade, era visto como uma pessoa terrível, desonesta. Porém, quando ele soube que Jesus ia entrar na cidade, ele subiu num sicômoro, se não me engano, tipo uns postes, assim, né? Uma árvore. Ele era muito baixinho, né? Ele era baixinho, ele não ia ver Jesus. O sicômoro é uma árvore, né? É uma árvore, na verdade. Por isso, correu à frente e subiu um sicômoro para o ver, porque ele deveria passar por ali, porque ele era muito baixinho. Caso no meio do povo, não ia ver Jesus jamais. Jesus, tendo chegado naquele lugar, olhou para cima e, tendo o visto, lhe disse: Zaqueu, preste atenção, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje na sua casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Poxa, ele foi se alojar logo na casa de um homem de má vida? Criticando, né? Todos ficaram criticando. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei dano a alguém, no que quer que seja, eu o restituirei 4 vezes mais. Multiplicado por 4, o que eu causei de dano a essa pessoa. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. É o outro lado da questão, né? Comparando com aquela história de Lázaro e o mal rico, e esse publicano que era riquíssimo, mas que ao encontrar Jesus se transformou, reconheceu seus erros e, a partir daquele momento, passou a corrigir seus erros. Inclusive, pagando 4 vezes o que ele tinha retirado de alguém, prejudicando a pessoa. E Jesus, que enxerga além das aparências, sabia que ali dentro estava alguém que estava pronto para ser recuperado para o caminho do bem. Né? Uma coisa interessante. Outra coisa muito interessante desse capítulo é a questão dos talentos, né? E a parábola dos talentos. Tem várias parábolas interessantes. Que é aquela em que o Senhor... Vou resumir, né? Para a gente não ficar lendo muita coisa. O Senhor viajou,
foi passar um tempo fora e chamou 3 servos de confiança e deu a um 10 mil talentos, a outro 5 mil e a outro 1.000. Talento naquela época era uma fortuna, né? Era um dinheiro grande. E para que eles administrassem esses valores. Quando ele retornou, ele mandou chamar os 3 para tomar conta, tá? Para tomar prestação de conta do dinheiro. Porque recebeu 10 mil, trabalhou com dinheiro e tal, rendeu mais 10 mil, sei lá, dobrou o capital, né? Ele, muito bem, como você foi diligente com o meu dinheiro, eu vou te dar mais dinheiro ainda para você administrar. O de 5 mil também, da mesma forma, né? Colocou o dinheiro na mão de banqueiros, etc e tal, e o dinheiro dobrou. Já o de 1.000, o que ele fez? Ele ficou com medo do senhor, foi lá e enterrou o dinheiro, escondeu, para que não fosse roubado, e aguardou o senhor chegar para devolver os mesmos 1.000. E o senhor, eu vou até ler esse último pedacinho aqui, para vocês perceberem. Servidor mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, quer dizer, colho onde eu não plantei, e que colho também onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de no meu retorno eu retirasse com juros do que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dê àquele que tem 10 talentos. Portanto, se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Enfim, na verdade, nas parábolas de Jesus, a gente tem sempre que buscar o sentido mais profundo, né, o conteúdo. Hoje a gente vê que talento, na verdade, o que é talento hoje, né? É aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem, a nossa capacidade de realizar alguma coisa. Não só a fortuna, como é falado na parábola, né? Então, todos nós temos talentos. Então, se a gente for ver bem, todos nós temos algum tipo de riqueza. Riqueza essa que pode ser compartilhada de alguma forma com alguém, com quem precise dessa riqueza. Então, uns têm dinheiro, né? Tem que compartilhar, tem que administrar bem essa riqueza que Deus colocou em suas mãos, para que ela venha trazer benefícios, né? Mas, ao mesmo tempo, também compartilhar e de alguma forma, fazer daquilo um meio que venha a trazer benefício, né, para quem está à sua volta, né? Às vezes a pessoa não tem riqueza, mas tem um talento de saber conversar, de dizer palavras aconchegantes, né? Ou de saber ouvir, ou, enfim, cada um de nós tem alguma habilidade, algum talento que pode ser perfeitamente utilizado para o bem, né? Mesmo quem não tem nada disso, às vezes tem tempo livre, e esse tempo pode ser dedicado a alguma obra que venha a ajudar o próximo também, ajudar quem precisa. Seja alguém próximo, alguém da família, seja até parar para escutar quem precisa de um pouco de atenção. Então, todos nós temos algum talento, alguma riqueza, mesmo que não seja riqueza monetária, né? Essa parábola vem nessa direção, né? Então, é bom a gente refletir sobre isso, né? Quer dizer assim, mas eu mal consigo pagar minhas contas no fim do mês, eu nem consigo pagar, estou todo endividado no cartão de crédito, meu empréstimo, como é que eu vou ajudar alguém, né? Sempre podemos ajudar alguém. Estou desempregado, mas sempre é possível que a gente possa, dos nossos talentos, sejam eles quais forem, transformar numa coisa boa para ajudar alguém. Precisamos refletir sobre isso. Para que cada um encontre dentro de si, identifique esses talentos. Tá? Com relação à questão da riqueza, quando a pessoa recebe uma riqueza, seja através mesmo de trabalho, enfim, quando a riqueza lhe chega às mãos, ou através de herança,
essa riqueza pode se tornar uma prova difícil na vida da pessoa, né? Como a gente já falou, já comentou aqui. Porque a riqueza, o dinheiro, o poder são excitantes extremos do orgulho, como o Maurício estava falando sobre isso, né? Da questão daquele jovem, da vaidade, porque ele foi para a corrida de biga porque era rico, senão ele não poderia participar da corrida de bigas, né? Também tem essa questão. Ele poderia ter seguido a Jesus, mas a sua vaidade, o seu orgulho, até orgulho de raça também, que é outra coisa errada, fizeram com que ele escolhesse aquele caminho, participar daquilo. E isso foi trágico para ele, né? Interrompeu uma caminhada que poderia ter tido um outro resultado, em termos espirituais, né? Então, a riqueza termina se tornando realmente uma prova bem difícil, muito difícil. Porque nós que estamos aqui na Terra ainda somos dominados por sentimentos de egoísmo, de vaidade, né? De muito orgulho, de prepotência. Então, quando isso está associado com a riqueza, é terrível, é difícil a pessoa conseguir seguir outro rumo. Por outro lado, a riqueza também ela tem um objetivo muito grande na mão das pessoas. Vamos pensar assim, se não houvessem pessoas ricas, ou um acúmulo de riqueza na mão de certas pessoas, de certos grupos, como é que haveriam grandes empreendimentos para gerar grande quantidade de empregos? Né? Até mesmo os empregos que são na área pública, porque para que os governos, as administrações públicas funcionem, tem que ter funcionários, pessoas que façam as coisas acontecerem, que cuidem de cada tarefa que existe ali dentro, né? Então, é também um empregador muito grande, o Estado, em geral, as administrações, Estado, município, União, são grandes empregadores, né? Empregam uma grande quantidade de pessoas, porque há necessidade realmente, independente de qualquer outra situação, de cabide de emprego, não sei o quê, essas histórias todas aí, que cada um vai prestar conta depois de como utilizou mal esses recursos que chegaram às suas mãos. E eu tenho pena muito grande daqueles que chegam ao cargo público e têm acesso a verbas, desviam essas verbas, metem no bolso, que usam para corromper outras pessoas, porque quando saírem daqui vão enfrentar a maioria deles, na verdade, eles sabem que não paga pelos seus erros perante a justiça dos homens, né? Mesmo porque entre eles, muitos acham que o que eles fazem está certo. Não tem um pingo dessa consciência, né? De que estão cometendo crimes ali. Mas a justiça divina, essa não falha, nós sabemos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. A cada um que recebe a fortuna nas mãos, seja de que forma for, é entregue também uma tarefa muito grande de fazer com que aquilo venha trazer um benefício maior possível para a coletividade. Ninguém recebe uma fortuna para ficar na mão, para curtir, para ostentar, para comprar um carro de 400 mil reais, para comprar uma mansão de não sei quantos milhões e ficar lá. Né? Não é para isso. A fortuna não é para isso. Ela não é mesmo. Né? A gente vê, eu até peço desculpas a vocês por entrar nessa seara aí, mas hoje eu estava indo, né, lá para o Instituto Espírita e passou por mim um Camaro amarelo. Aquele Camaro amarelo da música, né? Tem uma música, o Camaro amarelo, né? Passou em alta velocidade, um carro lindo. Parecia um carro de corrida, Fórmula 1. Camaro amarelo, novinho. Passou em alta velocidade, costurando ali, a escada causar um acidente. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu agradeço tanto a Deus por conseguir ter o meu carro 1.0 aqui, que me leva para tudo que é canto, que me permite fazer tanta coisa que eu dificilmente conseguiria fazer se não tivesse esse carro para ficar para cima e para baixo, embora esteja pagando ainda e tudo mais, graças a Deus.
E eu vejo uma pessoa com um carro que deve custar 400 mil reais, 500 mil reais, fazendo loucura no trânsito. Aí eu, aí eu fiquei pensando assim, tem tudo a ver com o capítulo que os irmãos botaram a gente para estudar essa semana. Não se pode servir a Deus e a mamon. Fiquei me perguntando assim, pô, um carro que custa 500 mil, sei lá, eu estou chutando. Mas será que um carro de 100 mil, vamos dizer, que já é um absurdo, né? É um luxo para nós, simples mortais. Não seria bastante ter tanto carro bonito, bom aí, de 100 mil, né? Só precisa de um carro de 500. Enfim, para não entrar nessa seara da crítica, mas a questão, a gente vê como a questão da prova da riqueza é difícil. É muito difícil, né? Quanto poderia ter sido feito com aquele dinheiro que foi gasto para comprar aquele carro, né? No Deixa eu- mundo, no mundo em que tanta gente passa fome, tanta gente desempregada, tanto sofrimento pela penúria que milhões de pessoas estão passando. Então, pode falar, Solange. eu vejo uns programas aqui no YouTube de cada mansão, dessas pessoas famosas da televisão. Mas é umas mansões que construíram no tempo de vida. E hoje está tudo dentro do mato. Não serviu para nenhum das famílias. São ações que de a gente ficar assim, de boca aberta, sabe? No fim, as pessoas partem daqui dessa terra e não deixou nada para ninguém, não ajudou ninguém. E eu não sei o que acontece, porque depois que tiver lá, assim, o que foi que eu fiz com o meu dinheiro? Tanta riqueza, olha, coisas assim, mansões que a gente nem imagina. E aí, dinheiro jogado fora, que poderia ter investido para gerar emprego para as pessoas, e terminam assim. Aí eu acho que aquilo ali não tinha bênção, porque não gerou nada para outra pessoa, só ostentação para quem tinha aquele dinheiro, sabe? Não é? E outro detalhe, né? Deus, no seu imenso poder de justiça e sabedoria, pode retirar a fortuna a qualquer momento da mão da pessoa, né? Isso prova que não nos pertence. A Pois pessoa é. tem que entender isso. Nada nos pertence. Aqui nesse mesmo capítulo tem um tópico sobre o emprego da fortuna. E fala também da verdadeira propriedade, que na verdade é isso que você acabou de falar, né? Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurar essas palavras. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros. Fecha aspas. Nessas palavras está a solução do problema, do emprego da fortuna. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo, na existência dourada. Mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz e que o reergue sem o humilhar. Rico, dá do seu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do teu necessário também, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repinas o queixume com medo de seres enganados, mas vai à fonte do mal, alivia o primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de si, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. O emprego da fortuna, né? A fortuna tem um objetivo. O dinheiro que chega nas nossas mãos, principalmente dinheiro em excesso, vamos dizer assim, o acúmulo, seja, só um minuto, Maurício, seja através do trabalho, seja através de herança, de loteria, seja lá o que for, tem um objetivo. Deus colocou aquilo no nosso caminho com um objetivo muito grande. Mas eu vou falar sobre isso mais no final. Diga, Maurício.
Tá falando de dinheiro, né? Tá lembrando aqui. Eu li um livro, um tempo atrás, é de Chico Xavier, não dele, falando sobre Chico Xavier. Ele fala assim, acho que são lindos casos de Chico Xavier. Me parece que é um livro desses aí. Ele falando sobre Chico Xavier, porque, ao contrário do que muitos pensam, Chico Xavier ele ganhava muito dinheiro, de doação, né? A questão é que não ficava nada para ele. E aí ele... E da venda dos livros também, né? Oi? E da venda dos Não, milhões sem de dúvida, livros também, né? exatamente. Era para ser milionário, na verdade. Como o Divaldo Era também. para ser muito mais, não ficar nada para ele. E aí conta, no caso dele, que ele chegou 8 horas da manhã na porta de um amigo dele, né? Aí ele diz, você pode vir comigo? Aonde chegou? 8 horas da manhã. Aí eu pensei num cartório. Aí no cartório, porque no cartório é que me deram uma doação de 2 fazendas. Uma fazenda era de 5 milhões de reais doação e outra de 3 milhões de reais. Aí ele queria registrar e assim, então vamos embora, né? Uma fazenda de 5 milhões, outra de 3 milhões, então vamos registrar. E aí ele foi lá no cartório, na verdade ele queria registrar para outra pessoa. A doação foi para ele foi para poder fazer doação para outra. Então ele doou uma das fazendas de 5 milhões, uma fazenda imensa, uma fortuna, para um grupo uma entidade de freiras que trabalhava com crianças órfãs, né? E ele foi junto com um amigo lá e chegou lá, né? Aí mostrou, aí se apresentou, né? E disse que tinha uma doação. Só que a irmã, conta o caso, a irmã não sabia que doação é essa, né? Aí quando viu o documento, quando ele olhou o valor da doação, quase que cai para trás, 5 milhões, né? Então, assim, foi um dos casos, né? Então, assim, Chico Xavier era muito rico de bênção, na verdade. Inclusive, conta que quando ele desencarnou, os próprios centros espíritas ao redor dele, né, que ele doa muito, teve até dificuldade, porque as doações começaram a diminuir, infelizmente, no caso, né? Mas, assim, os talentos, né? Chico Xavier, ele tem os 10 talentos, que multiplicou por 1000 na nível de doação. É lógico que nós, né, simples terráqueos, né, nós estamos aqui, nós guardamos também, no caso, o conforto, ter um carro, né? Um carro que possa nos locomover, uma casa. Não precisa ser como Chico Xavier, mas, sem dúvida, a gente ganha muito em termos espirituais, em termos de amor ao próximo, em termos de coração, quando a gente sabe realmente repartir, né? Isso aí é fundamental. Ok. Alguém mais quer fazer um comentário? Eu quero. Quem vai falar isso aí, você vai calar a boca. Eu vou falar aqui. Pode falar, Luísa. Vem cá, você falando em emprego da fortuna. O que é que você acha da fortuna de Silvio Santos, que ele divide? Fazendo dinheiro, como você sabe, que eu sou uma das beneficiadas dele. O que é que você acha? Que ele divide? Tem certeza que ele divide? Ou pelo menos ele dá. O prêmio, né? Os prêmios. Os prêmios, Em cima desses prêmios tem o lucro das empresas todas que vendem, né? Luísa, eu acho que esses prêmios Silvio Santos, como de outros, mas aí são um programa de marketing, né? Eles faturam, vamos dizer assim, R$1 bilhão e dá 5 milhões de prêmios. Entendeu? E as pessoas compram. Lógico que para quem é beneficiado com um prêmio desse, como é o seu caso, né? Você só. Você sabia que Luísa ganhou a casa dela no Carnê do Baú? Já que você falou nisso, eu posso falar, né, Luísa? Eu falei antes, eu disse, eu sou uma das beneficiadas. Porque você mereceu ganhar. Foi merecimento seu, né? Agora, quem sou eu para julgar Silvio Santos, né? Mas eu não vejo isso como doação, não. Isso aí é um negócio altamente lucrativo
Eu gostaria até de ouvir a opinião das outras pessoas aí. Tem Não é porque verdade. Até aquele dinheiro que ele joga no programa ali, que quer dinheiro. Aí joga aqueles R$ 50 ali, R$ 100. Naquele programa, ele fatura, sei lá, 500 milhões com propaganda, né? faturava que ele saiu do ar já. Distribui R$ 1.000 ali. Não, continua faturando, né? Só que são outras pessoas agora. A filha, São né? os filhos. Eu não tenho de jeito nenhum condição de julgar o coração do Silvio Santos, da pessoa. Eu fico assim pensando em cima disso. Mas ali é um negócio. É muito dinheiro, é empresa, novelas escritas, né? A mulher dele faz novela, tanta coisa. É Jiquiti, não sei o quê, telecena. É um grupo empresarial, né? Muito grande, muito grande. Assim, eu acho que talvez a fortuna dele esteja sendo muito bem pegada, né? Porque são milhares e milhares de funcionários, né? Muitas famílias vivem do que elas recebem, dos salários, até de prêmios também, que são distribuídos e tudo mais. Mas, assim, talvez a fortuna dele conquistada com todo o talento, com todo o trabalho, com toda a habilidade dele para os negócios, esteja trazendo benefício para milhões de pessoas, né? Não, isso aí. Ele começou lá de baixo, né? Hein? Começou e canelou, né? Vendendo nas portas que eu vi. Agora, esse julgamento, aí é o coração de cada um, né? Só Deus é que vai fazer depois. É difícil Retornar para o entender. espiritual, aí ele vai saber. Né? Mas, pelo menos, assim, a gente vê claramente que é um tipo de negócio, de dinheiro, de fortuna, que gera milhares e milhares de empregos, né? Aí não há dúvida. Esse dinheiro vem do próprio povo. Os carnês. O Mas dinheiro é isso que eu vem do povo. É tudo comprado. O dinheiro não é do bolso dele, é da empresa que é gerado através do povo que paga. É um negócio, né? É um negócio muito lucrativo, Não é? Então, o dinheiro não é dele, é do próprio povo. É negócio. É uma coisa assim, mas ficar pensando, não sei não. É sobre isso que nós estamos falando. Eu penso muito nisso, não sei se é para se exibir, se é para não fizer bondade, eu fico pensando assim nisso. Olha, eu acho, me permita aí, Maurício, antes de você liberar para você falar, que nem é para se exibir e nem é bondade. É um negócio. É uma empresa, um negócio empresarial muito grande, né? E eu acho o seguinte, inclusive aqui fala isso. Por que é que Deus permite que a fortuna se acumule na mão de poucos? Seja pelo trabalho, dele, né? Que fez uma pequena empresa, foi crescendo, tal, pela habilidade dele para os negócios e tal, foi crescendo, foi ganhando dinheiro. Seja por qualquer outro meio, mas essa fortuna tem que ter um objetivo social também. Gerar empregos, por exemplo, né? Que é o caso dele. Né? São grandes empresas com milhares de funcionários. Talvez ele esteja cumprindo bem o papel dele de milionário, né? Porque até o Evangelho fala isso. Se não houvesse fortunas, provavelmente não haveria tantos empregos que são necessários para uma população imensa. Então, essa é a utilidade providencial da riqueza, que fala o Evangelho. Né? Não vejo isso aí como bondade. Ele não lhe deu nada. Foi um sorteio. Se ele te chamasse lá e dissesse: ô, Luísa, vem cá, chega aqui. Como você é uma pessoa maravilhosa, dedicou uma grande parte da sua vida, continua dedicando a trabalhar pelo próximo, como você é uma trabalhadora de Jesus, tome aqui a chave da sua casa, porque você merece. Isso em segredo, em silêncio, entre você e ele. Aí nós poderíamos dizer que era bondade, que era um ato de bondade enorme. E daí, talvez ele dissesse como Jesus pediu, né? Não diga a ninguém. Eu estou lhe dando isso porque você merece. Você é uma pessoa boa e eu tenho dinheiro, posso fazer isso. Mas não é isso. Foi um sorteio, você ganhou porque você mereceu perante Deus, mas você teve que aparecer lá para todo mundo para dizer que o Paulo te deu a casa. Não foi isso? Não é verdade? Foi muito divertida. É um negócio, entendeu? Agora, se ele está
cumprindo o seu papel, com essa riqueza em mão, de beneficiar milhares de pessoas, com empregos, etc. e tal, se ele ajuda também instituições, aí é outra história que a gente não tem condição de entrar no mérito, nem julgar. Vamos ver o que o Maurício tem a dizer sobre isso aí. Esse tema é bom, viu? Eu quero ouvir mais opiniões aí. É gigante, é. Olha, de Silvio Santos, eu vejo 2 casos que eu vi dele, né? 2 casos. Primeiro, que ele estava tendo um movimento lá na empresa dele para aumento de salário. Aumento de salário e diminuição de jornada de trabalho. Então, tá todo mundo na faixa, um bocado de faixa, perto lá do SBT. E foi quando ele chegou. Aí chegou o patrão, que o Silvio Santos é o patrão, é o chefe, é o chefão, né? Não chegou nem da diretoria, não chegou o chefe em si. O que chamou a atenção é que os empregados foram em cima dele. Na maior tranquilidade. Não tiveram medo de falar com o Silvio Santos. Falar com o chefe, né? E aí ele parou, ele estava dirigindo o carro, não estava nem no chofé, ele estava dirigindo o carro, ele baixou o vidro do carro, e aí ouviu o que os funcionários estavam falando, né? Pô, Silvio, quem está precisando, está reivindicando aumento de salário, e quanto vocês estão querendo? Olha. Aí o funcionário pegou, aí disse, eu estou precisando de 10% de aumento de salário. E vocês estão trabalhando direitinho mesmo, né? Aí ele falou, estamos trabalhando muito, então tá. Pode falar lá, pode chegar lá do Recursos Humanos que tá cedido 10% de aumento de salário para vocês. Aí mesmo pulou, aí o pessoal pulou. Ele fez porque ele quis. E é verdade mesmo que ele foi lá e deu uma lógico. Porque é lógico que se ele faz isso, dá vazão de as pessoas também chegarem e fazerem isso também. Ele fez porque ele quis, certo? Fez porque ele quis. Ele não estava... Que é o patrão, o chefe, né? E um outro caso também, que ele comentando... Eliana, apresentadora da televisão, né? Que na época, ela com audiência muito grande e tudo, ela dizendo, conversou com o Silvio, e Silvio disse, olha, Ana, mais importante que dinheiro e fama é a família. Pare e bata seu filho. E Silvio Santos falou isso para ela. Então, ela saiu da televisão por um tempo, porque engravidou, né? Resolveu ter um filho. Depois que teve o filho e tal, voltou outra vez para a apresentação. Então, assim, eu acho que o Silvio Santos, ele, por esses 2 exemplos, me parece uma pessoa assim, uma pessoa que tem uma fortuna, sem dúvida, considero, pelo trabalho dele, pelo esforço dele, né? E é uma pessoa assim que, nesse tempo todo, uma pessoa extremamente, me parece, a pessoa assim, tem o Teleton, né? Que ele faz a campanha do Teleton, né? Me parece uma pessoa assim, bem correta. É o tipo que Paulo está falando aí, né? Paulo está falando sobre daquele que Jesus pediu para visitar a casa, né? Zaqueu, né? Zaqueu. Inclusive, na Boa Nova, fala de Zaqueu, né? Fala desse encontro de Jesus com Zaqueu. Fala que Zaqueu, ele tinha uma grande frustração, porque ele tinha um trabalho dele, era incompreendido, mas sempre foi uma pessoa muito justa. Ele sempre procurou, antes de encontrar com Jesus, inclusive, ele procurava ajudar as pessoas, até porque ele se sentia muito sozinho. O povo de lá, como ele tinha muita dificuldade em relação ao trabalho dele, então ele procurava extravasar o amor que ele sentia, né, para os pobres. Então ele ajudava muitas pessoas. Não é à toa que Jesus, de tantos lá, escolheu ir na casa dele, no caso, né? Mais alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu queria... Pode falar, Sônia. Eu ia falar naquela hora, já passou um pouco, mas vamos voltando. Sobre essa coisa do programa da televisão, né? Inclusive, a gente vê muito aquela citação, não saiba sua mão esquerda o que deu à direita. Então, você vê que na rede de Silvio Santos, de todos, né? De todos, você vê que fazem aquela caridade, né? Humilhando a pessoa. A pessoa vai, aquele negócio de reformar o carro, a casa, seja lá o que for. O povo adora, né, isso, então dá uma audiência enorme, eles ganham um dinheiro enorme.
Milhões, né? não Um milhões. costume para poder humilhar o outro. Então, eu acho que a pessoa termina ganhando alguma coisa, mas para quem recebe, até pode até ser bom, mas para quem doa, não sei não, viu? E tem uns que simpatizam mesmo, que eles estão se comprometendo ali, eu acho, eu acredito. Silvio Santos, seja o que for, você vai ver a família Marinho e tudo, não importa. O que eles querem mesmo é dinheiro, né? Agora, dentro da vida particular dele, fora dali do profissional, aí é difícil a gente saber quem é bom e quem é ruim, né? Só se a gente conhecesse mesmo de perto, e assim mesmo olhe lá. Será que essa pessoa é capaz de parar na rua para dar um pão a uma pessoa que está caída com fome? Ou vai dizer assim, vá trabalhar, fique rico igual a mim? Com certeza. Né? São as chamadas caridades programadas, né? Caridade não pode ser programada. Ela tem que na verdade, não é caridade, né? Não é caridade. Pois é. E também, assim, a gente tem percebido também, já que falou dessa questão dos programas, que ultimamente, assim, programas de domingo, por exemplo, né? Vários que existem. O âncora, quer dizer, a pessoa que apresenta o programa ganha 500 mil reais, 800 mil reais, que a própria imprensa divulga isso, né? Valores, assim, absurdos, que a gente não entende como é que pode haver um salário desse tamanho aí. E às vezes, o orçamento do programa ali é 100 mil, 50 mil. Então, pega pessoas subcelebridades, pessoas desconhecidas, mas que fazem algum sucesso na internet, bota ali e monta um programa de 4, 5 horas. Entendeu? Às vezes com aquele negócio assim, sentimentalismo, explorando sentimentalismo, né? De família, de pessoas, assim, pessoas pobres. Então, realmente é uma coisa questionável, né? Para aquela pessoa que recebeu o benefício, maravilha, ela recebeu, que tinha merecimento, recebeu. Mas, que o resto? Quantas pessoas podiam ter sido ajudadas com aquele investimento ali, né? E as propagandas caríssimas, 30 segundos de propaganda no canal deste de domingo de tarde é 100 mil dólares, 200 mil dólares, entendeu? De uma grande empresa paga, então é questionável, né? Mas, como nós não temos essa capacidade de entrar nos detalhes, o que vai no coração de cada um, caberá ao nosso Pai Maior fazer o julgamento, né? De cada atitude, de cada utilização do recurso, dos talentos que ele colocou nas mãos de cada um de nós. Escolhe! Vai! Valeu, eu só sei que eu fiquei muito feliz de sair do subúrbio e vim para o centro. E eu também fiquei, Lu. Agradeço a Deus. Mas eu agradeço. Ele me deu, que eu mereci. Já fizemos até evangelho para agradecer esse prêmio na sua casa. A minha mudança foi com um evangelho. Fazia. Que você seja sempre muito feliz, Luísa, na sua nova casa. Mas eu estou já tem 20 anos. Já tem 20 anos isso, Solange. Eu pensei que era de agora. Uma alegria imensa para todos nós. Vocês não imaginam como foi. Acho que agora eu estava na televisão passeando, que eu passei muito na televisão me exibindo. Certo. É mole? Tá. É porque... Passei muito aqui em Salvador. Eu, Luiz Ricardo, a equipe dele segurando uma porta e outra. Aí eu dizia a todo mundo que era por causa de mim, a segurança. Eu dizia, minha segurança, meu segurança. É a história interessante de como Luísa recebeu essa eu dei muita risada, fiquei muito feliz. Mas nosso tempo é curto, não vai... uma outra época não vamos chamar esse assunto para ela poder contar. É muito interessante. Agora, tudo dele é verdade, não é mentira não. Você não gasta um tostão. Ele manda o carro buscar na porta e trazer. Todas as filmagens, tudo o que precisa. Ele não gasta nada. E ele fez uma coisa... Se ele não fizesse mais nada de bom, já teria feito um ato incrível ao permitir que você ganhasse a sua casa. Com certeza. Já levaria ele espiritualmente por ter lhe dado essa bênção. Pelo seu merecimento. Eu lhe conheço há muitos anos, eu sei que você é. Merecido. Não caiu do céu, por acaso, não. Foi merecimento seu e de sua família. Suas filhas. Sua filha e sua neta.
Tá bom. Tenho dito. Deus abençoe. Mas eu gostei de bate-papo, porque eu fico muito com isso na cabeça. Assim, mastigando, procurando. Assim. Mas agradeça, continue agradecendo, continue orando por Silvio Santos, pela família dele. Quem te disse que eu não oro? Tá certo. Para dar para outras pessoas também, tem muita gente que precisa. Eu ainda tenho uma casa como essa, tem gente que não tem, e precisa Pois mesmo. é, pois é. Maurício. Já até saiu essa meio que polêmica, né? Não é caridade, sem dúvida. Um programa como esse que faz, é que as pessoas gostam, né? De ter um prêmio, as pessoas se emocionam e tal. Não é a intenção, acredito que, de quem faça esse tipo de programa, não é de fazer caridade, é um programa que dá audiência e dá muito dinheiro, graças a Deus, né? Para quem está lá trabalhando. Agora, sim, é lógico que é benéfico pra caramba. Uma vez, caridade é isso. Uma vez eu vi uma palestra de Divaldo falando sobre Irmã Dulce, né? Sobre Irmã Dulce, dizendo que Irmã Dulce ligou para Roberto Carlos. A gente não conhece, não é divulgado isso, esse lado de Roberto Carlos, que é milionário. A gente sabe que é milionário, né? Que ele ligou para a Irmã Dulce. Ligou para a Irmã Dulce. E Irmã Dulce estava bastante triste, né? Aí ele perguntou, irmã, você tá triste, irmã? Meu filho, de sempre, né? Aí Roberto Carlos falou, é dinheiro, irmã? Aí ela, meu filho, infelizmente sempre é dinheiro. Sempre é dinheiro, né? A tristeza dela para questão de conseguir manter a tocar obra. um hospital daquele que não é fácil, né? E Roberto Carlos, como de outras vezes, doou uma fortuna para poder manter a obra. Isso é caridade, sem dúvida, né? Não sabe a vossa mão direita, a vossa mão esquerda. Porém, aquilo que Silvio Santos faz, ou que as pessoas fazem no programa, é benéfico, lógico, tá ajudando as pessoas também, independente do retorno financeiro que existe, né? É lógico que é benéfico que todos os programas fossem assim, na verdade, né? A gente tem tanto programa aí que, na verdade, não serve para nada, muito pelo contrário, só vai só denegrir, né? Inclusive, enfim. Mas são programas muito, muito bonitos, na verdade, as pessoas se emocionam muito, tem um benefício muito grande e são altamente válidos. Agora, caridade, de fato, na verdade, não é. Mas é algo que é realmente porque visa a questão comercial, né? Mas é muito bom e muito válido, sem dúvida. Sem dúvida. Bem, caridade mesmo, a gente pode dizer que é essa atitude de Roberto, que inclusive ficou guardado ali, né? Veio a público depois, mas não era para ser divulgado. De Paulo Gustavo, por exemplo, né? Que estava doando um valor alto aí, né? Ajudando a montar mais um setor, se não me engano, do hospital, né? Sim, e só veio a público depois da morte dele, porque acho que a mãe falou, a irmã, não sei. Então, assim, uma pessoa famosa, rica, que está doando uma parte daquilo tudo que chegou nas suas mãos, sem esperar o retorno. Não tinha nenhum tipo de retorno. Uhum. Por caridade mesmo, por querer ajudar, por caridade. Essa é a caridade verdadeira. Né? Mas, enfim. Agora, eu tenho uma última questão para a gente encerrar, que é também um pouco polêmica, mas eu quero ver a opinião de quem quiser se manifestar sobre isso. Depois a gente vai encerrar. Que está nesse capítulo também. E também está no livro dos Espíritos, os Espíritos comentam bastante esse assunto. Vocês acham que toda a fortuna do mundo, toda a riqueza, todo o dinheiro, a fortuna do mundo, deveria ser dividida igualmente entre as pessoas? Não? Você não gostaria de receber seu quinhãozinho, não? Cada um? Ô, gente. Porque, assim, sabe? Porque não é todo mundo que sabe administrar dinheiro. Você pode receber uma fortuna, daqui a um ano não tem mais. Então, o dinheiro não é para cair na mão de todo mundo, muito dinheiro. Sabe? É só aqueles que sabem administrar e fazer com que todos fiquem bem. Agora, tem gente que recebe um dinheiro, daqui a pouco, cadê? Está pobre de novo. Pobre de novo. Então, quem mais quer falar? Luísa, o que você acha, Luísa? Está com a mão levantada aí. Ia viver tudo em guerra, um querendo comer o outro.
Ia ser a guerra. Verdade. Então, pela ordem aí da Irá, né? Irá. Depois E eu outra Maurício, se coisa, você já falou. Deixa Esse aí. e outra pai foi muito, coisa, esse ninguém pai foi muito, esse não, pai não foi ia muito ser bom. negado. Vou fazer uma história. Peraí, gente. Calma, deixa a Luísa terminar de falar, um de cada vez. Eu estou dizendo, nosso pai maior foi muito bom, ele soube como fazer, deixar todo mundo simples e ignorante com seu esforço e adquirindo o que fosse necessário. Foi muito bom. Muito bem, muito bem. Irá. Pode falar. Irazinha, liga o microfone. Se a gente está no planeta de expiação, a gente veio aqui para melhorar e nasce todo mundo na mesma condição. Ia aprender o quê? Ia ser testado na sua caridade, na sua ação, de que forma? Né? Então, a não ser que inventasse alguma outra forma. Porque você vê que tem países aí que o povo tem muito dinheiro e tudo, não se trabalha para se deixar bem para os filhos, e etc e tal, e vai todo mundo para a sua clínica, terminar seus dias numa clínica muito bem assistido e tal. Mas por que então não pegar esse dinheiro e ajudar os que estão realmente necessitando, né? Então, eu acho que perderia o sentido do crescimento e da melhoria de cada deve existir algum mundo assim, mas aqui ainda não está na hora de todo mundo ter a mesma oportunidade, não. Maurício. Muito bem, gostei. Hoje de manhã um exemplo, né? Eu não vou dizer quem foi, onde foi, para uma questão da ética, né? Mas uma pessoa que me pediu um relatório, ele havia tido uma tuberculose prévia há 3 anos atrás. Ele queria um relatório para ver se encostava no INSS. Para ver se ele não ia conseguir, lógico, né? Mas estava tentando. Mas ele já está curado. Ele já está curado, 3 anos atrás, não teve nada, tá muito bem, Pelo obrigado, amor de Deus. graças a Deus. O sonho dele era se encostar para ficar no INSS aí, resta ver se precisar trabalhar, né? Então, assim, na verdade, tem pessoas que têm uma disposição maior de trabalho do que outras, de esforço maior do que outras. Então, não seria justo cada qual receber tudo igual. Vai do merecimento de cada um, da bondade de cada um, isso é muito relativo e Deus sabe manejar isso aí muito melhor do que a gente, no caso, né? Então, isso aí é uma coisa... Eu me lembro, foi até uma coisa meio anedótica, né? Eu estava para fazer um concurso, eu fiz um concurso há tempo atrás, eu acabei saindo. E aí, antes de entrar na sala de aula, o meu colega disse para mim, Maurição, olha, eu orei forte aqui e eu estou sentindo que eu vou conseguir passar. Eu fiquei irritado com ele, sinceramente. Quer dizer, pô, eu estudei pra caramba, aí o cara faz uma oração e acho que pela oração ele vai conseguir passar. E eu que estudei pra caramba. Então, assim, é um merecimento, né? Concurso, uma prova, coisa, a gente ora. Nós somos especiais. Todos nós somos especiais. Agora, o que diferencia é o esforço de cada um. Então, sem dúvida, é lógico que ninguém nasceu para morrer de fome, né? Como diz Caetano, né? Nós nascemos para brilhar e não passar para morrer de fome. Precisamos ter questões sociais para poder as pessoas terem essa oportunidade. É o mínimo necessário para todos sobreviverem. Exatamente. Mas a questão da diligência, do trabalho, do esforço, aí realmente a cada qual precisa ter. E Deus sabe, viu? Deus sabe manusear. Eu acho interessante uma frase que diz assim, que nesse mundo, aí já é uma outra questão, já é um pouco mais complexa, né? Não cabe até muito assim, mas assim, enfim, eu vou começar a falar, assim, que diz assim, nesse mundo há muita injustiça, mas não existe injustiçado. Então, se tu passa uma dificuldade e tudo, existe um porquê do passado e cabe a mim o esforço ético, moral, de trabalho para conseguir superar. Então, é assim. Muito interessante essa fala sua aí, viu? Existe muita injustiça nesse mundo, mas não existe injustiçado. Pensando um pouco mais aprofundado sobre isso,
eu chego à seguinte observação também. Muitos se consideram injustiçados, mas a justiça de Deus é perfeita. Não existe injustiça perante Deus. Né? Existe perante os homens, perante várias questões, e perante as leis dos homens, perante os conceitos sociais e tal. Justiça, por toda parte, se enxerga. Mas, do ponto de vista espiritual, perante a justiça maior de Deus, ninguém sofre à toa, ninguém está sendo injustiçado, ninguém está sofrendo injustamente, porque a justiça de Deus é perfeita. Ela nos dá exatamente aquilo que nós necessitamos. Né? É por isso, aí puxando já para a pergunta que eu fiz, a questão que eu levantei, que vocês deram contribuições muito boas aí, eu diria o seguinte: não é possível haver, embora à primeira vista pareça que seria uma coisa maravilhosa, né? Dividir a fortuna de Bill Gates, de Elon Musk, de todo mundo aí, esses bilhões todos, com todo mundo, para todo mundo ficar bonitinho. Em primeiro lugar, dividindo, falando só do ponto de vista material. Se essa divisão fosse feita, ia caber um pinguinho para cada um. Não ia ser suficiente para ficar todo mundo ficar bem. Certo? Questão matemática. Segundo, falando agora da questão espiritual. Sim, e outra coisa. Logo, como o Solange falou muito bem, a fortuna iria se acumular de novo, novamente, mais uma vez, nas mãos de poucos. Que são esses poucos, vamos dizer assim, em relação à humanidade como um todo, que têm o talento para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para transformar o dinheiro, né? Grandes empreendedores, né? Aquelas pessoas que criam negócios, negócios crescem muito e tal, tem muito trabalho envolvido, tem muitas pessoas colaborando para total. Então, assim, isso que ele está dizendo não sou eu, isso está no Evangelho, tá, minha gente? Vejam lá a desigualdade das riquezas, que vocês vão ver exatamente essas palavras. Não adiantaria dividir com todo mundo igualmente, porque logo, por imprevidência de uns, falta de habilidade, preguiça, por mil coisas que fazem parte dessa imensa gama de defeitos que nós, humanidade, ainda temos, logo o dinheiro estaria todo acumulado de novo na mão de poucas pessoas. Quem está dizendo isso são os espíritos, e Allan Kardec também nos seus comentários. No Livro dos Espíritos, tem uma parte falando sobre isso, se vocês tiverem curiosidade de aprofundar mais, e no próprio Evangelho, nesse capítulo, falando sobre a desigualdade das riquezas. O segundo fator que eu acho, até para encerrar, que eu acho muito mais importante da gente analisar, é o seguinte: são as provas da riqueza e da miséria. Por que Deus permite que um venha mais rico do que outro, que um venha passando fome e outro na ostentação, vamos dizer assim, né? Andando com carro de 500 mil reais, de 1 milhão, né? Enquanto um mora na rua, debaixo da ponte, e outro numa mansão imensa, que depois termina até, né, nem conseguindo manter, de tão caro que é quando perde o dinheiro e vira ruína. Enfim, a questão é a seguinte: cada um de nós é um espírito em evolução. Necessitamos ainda de muito aprendizado, de passar. Então, uma pessoa que na vida anterior foi milionário, recebeu a fortuna, que era para gerar um negócio que iria dar emprego para milhares de pessoas, que iriam dar o sustento de suas famílias dignamente, através daquela oportunidade de trabalho. No entanto, essa pessoa preferiu investir em alguma coisa lá na bolsa, comprar ouro e guardar, sei lá o quê. Não produziu nada, ficou especulando, inclusive quebrando empresas para poder, gerando desempregos para poder ganhar mais dinheiro, e ficou vivendo disso aí. Quer dizer, usou dessa forma a riqueza que Deus colocou nas suas mãos. Essa pessoa morre, que vai morrer um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer, vamos desencarnar, e encontra no plano espiritual o quê? Cobradores, milhares, centenas de milhares, sei lá, e a sua própria consciência ele cobrando. Vai passar perrengue terrível. No plano espiritual, talvez até, em determinados casos, tem que passar anos se arrastando lá pelo umbral, comendo lama, puta lá do umbral, sem ter nem água para beber, né? Na miséria total, para se lembrar de quando foi rico e o que fez com o dinheiro.
essa pessoa, depois que melhora um pouquinho, que se recupera, que se prepara, perde a oportunidade de voltar. Ela vai voltar como? Vai voltar rica de novo? Não. Provavelmente ela vai voltar muito pobre, miserável, passando todo tipo de privação para ter esse aprendizado de o quanto vale, né? Ter o recurso material nas mãos. Quanto vale ter alimentação todo dia, ter um bom teto para se abrigar, né? Enfim, então essa coisa de um espírito que foi milionário numa encarnação, do outro pode vir, paupérrimo, necessitado de tudo. Ou pode vir de novo, com a oportunidade de fazer aquilo que faltou fazer na outra vida. Então, cada pessoa, cada espírito, cada ser espiritual eterno, que nós somos, cada um de nós, tem a sua caminhada individual. Então, não adiantaria, não seria totalmente despropositado, sem sentido, essa divisão de riquezas. Porque é necessário que cada um esteja numa situação diferente do outro para passar por esse aprendizado que é específico, necessário, de acordo com a sua história, né? Com a sua contabilidade espiritual, vamos dizer assim, com o seu aprendizado necessário para o seu espírito evoluir. Ok? Esse é o último comentário que eu queria fazer. O tempo é muito curto para a gente conversar sobre um tema tão rico, né? Rico mesmo, em todos os sentidos. Mas foi muito interessante essa conversa. Eu gostei muito de ouvir as visões de cada um aí. Foi muito enriquecedor também para mim. Mas tem lá o capítulo 16, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais, leiam. Se tiver um tempinho, parem, assim, não precisa ser agora, não. E leiam. Porque esse capítulo ele termina elucidando muita coisa, muitas dúvidas nossas sobre essas questões, né? E você, meu Deus, será que Deus é justo mesmo? Por que um cara está fazendo um foguete para ir passear no espaço ali, enquanto ele podia pegar esses bilhões que ele gastou para isso, né? E diminuir a fome de uma coletividade inteira, tirar milhares de pessoas das ruas, construir casa, dar comida, dar emprego para as pessoas, né? Então a gente fica com essas questões na cabeça. Esse dinheiro está sendo bem empregado? Será? Por que é assim? Por que Deus permite isso? Então, esse capítulo ele vem explicar essas questões todas. Tá certo? Você ainda quer falar, né? Levantou a mão aí. Pode falar, Sônia. Foi sem querer que eu bati aqui. Mas eu vou aproveitar para dizer que 2 semanas seguidas do meu evangelho saiu esse capítulo 16 aí, viu? Olha só, tá vendo que eu falei no início que... Vai ver que é para mim isso aí, ó. Para todos nós, né? Não, porque vai ver que eu estava precisando dessa explicação, eu e meus companheiros, né? Com certeza. E agora, então, que é um período assim, que as pessoas têm um coração mais amolecido, vamos dizer assim, para caridade, né? Para doar, para dar presente também para quem gosta, quando pode, né? Quando é possível, que agora está até muito difícil isso. Até para se reunir está difícil agora, né? E também a gente tem intensificado os pedidos, né? As campanhas em prol das pessoas. Tem muitas famílias passando fome, a gente. Tem muita gente que ficou na miséria com essa pandemia, que tinha, inclusive, que a gente já estava, né, na pobreza total, e muita gente que perdeu suas fontes de renda, não conseguiu recuperar mais, e está dependendo realmente de uma ajuda de alguém de caridade, né? E eu já perdi a vergonha há muito tempo de pedir. Pedir para mim, eu tenho uma vergonha danada. Pedir para os outros, eu já perdi a vergonha. Pedir para fazer essas campanhas, doações e tudo mais. E ultimamente, tenho ficado um pouco triste, porque eu pedi muito a todas as minhas redes sociais, colegas de trabalho, mandei o pedido das campanhas para mais de 1.000 pessoas, eu acho. Mas só quem ajudou foram as pessoas do centro. Algumas pessoas que fazem parte desse grupo nosso aqui, por exemplo, alguns familiares, uma quantidade pequena de pessoas que se dispôs a mandar o que pôde, né? R$10, 20, alguns quilos de arroz, de feijão, né? E, bem,
eu fiquei muito triste, Peraí. por um lado. Por outro lado, eu fiquei feliz de ver que pessoas até que eu sei que passam perrengue também, mas tiraram alguma coisa para dar. Isso é que é importante. Isso é que é realmente valioso nisso, né? Até o momento, com as doações que nós recebemos, que deu em torno de 1.600, quase 1.700 reais, dinheiro. A gente conseguiu comprar 35 cestas básicas, né? Tinha boa de 11 itens. Depois disso, chegaram mais umas doaçõezinhas, ali uns 450 reais, mais ou menos, que a gente ainda vai comprar mais cestas. Mas essas 35 cestas já foram entregues ao centro. A gente vai começar a fazer a distribuição essa semana, para as famílias que estão cadastradas, né? Mas está em tempo ainda, viu? Quiserem participar aí, eu sei que várias pessoas aqui já doaram, eu vi, muito importante a doação de cada um. Mas quem quiser pegar esse pedido de doação e passar para os seus contatos, para suas redes sociais, para os seus grupos, tá lá a conta do Nubank que a gente está reunindo esse dinheiro. E esse mês a gente vai até prestar conta direitinho para que algumas pessoas questionaram. A gente evita tirar muita foto, principalmente das entregas, por causa da questão da mão esquerda não ver, né? A gente não gosta de divulgar, mas algumas pessoas cobraram, esse mês a gente vai colocar de forma mais transparente o total e o que foi feito com o dinheiro. Ok? Então, esse é o último recado que eu queria dar para vocês. Agradecer de coração pela presença, pela participação de todos. Quase todo mundo participou hoje. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu vou pedir ao irmão Luciano para ligar o microfone da irmã Beth para ela fazer a nossa prece de encerramento, ou possível. Eu quero também dizer que a construção da nossa casa, do Instituto Espírita Bravo Nordeste, está a pleno vapor, viu? A gente está pretendendo no início de fevereiro, de janeiro, concluindo essa etapa atual da obra, inaugurar, tá? Eu pedi a Fabinho, que tem mais habilidade com essas coisas, para fazer um audiovisual aí com as fotos da sequência da construção. Quando tiver pronto isso, eu vou passar para vocês, vou divulgar aqui nos grupos e aqui, tá bom? Vamos então ouvir a nossa prece com a irmã Beth, nossa prece de encerramento. Então, meus amigos, meus irmãos, antes de mais nada, eu quero agradecer pela presença de todos. É de muita alegria ver todos ouvindo o movimento, a oração, os ensinamentos e tudo isso que nos traz esse trabalho de hoje. Então, mentalizemos o Mestre Jesus, nosso amado amigo, e vamos rogar a nosso amigo maior que nos comande em nossos dias, em nossas horas, em nossos sentimentos, para que possamos cada vez mais caminhar nos caminhos de Cristo. Que a misericórdia do Pai possa se derramar sobre toda esta humanidade que sofre. Todos aqueles que se encontram enfermos, todos que se encontram afetados por essas novas doenças, que a luz do Senhor possa penetrar em seus corações, trazendo a paz, a harmonia, o sentimento fraterno e tudo aquilo que faz entender e aceitar os desígnios do Pai. Vamos, então, agradecer cada vez mais a Jesus, a Deus, nosso Pai maior, para que sejamos seguindo sempre nos caminhos da paz, nos caminhos do bem. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e rogamos, Senhor, que nos abençoes, que nos oriente,
que nos dê a vossa divina mão, para que nunca nos deixemos cair nas peripécias dos erros. Muito obrigado, Senhor, pela paz, pela saúde, pelo amparo a todos os nossos irmãos que sofrem. E que todos nós possamos ter sempre a certeza da vossa presença em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amado Mestre Jesus. Muito obrigado, nosso Pai maior. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que esse planeta possa cada vez mais clarear na sua bondade infinita. Que possamos ser cada dia mais voltados para a tua misericórdia, Jesus. Fazendo bem, praticando atos misericordiosos, e que a tua luz bendita, Senhor, se estenda por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que sofrem, nos lares, nos hospitais, nas ruas, enfim, Senhor, envolve-nos na tua misericórdia, no teu amor infinito, agora e sempre. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. E que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado Aí pela eu oração e marcar pela o escuta. paciente que estava atrás. Que Oração, assim seja. Paz. Gratidão.